dia, alegria! Bem-vindos a mais uma live das manhãs mais saudáveis. Cá estou eu, Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor, amigo, pai, tanta coisa. Muito bem, malta. Bem-vindos a Heróis Lendários. Cá estou eu para mais uma manhã das Manhãs Milagrosas. É o livro Manhãs Milagrosas que estou a partilhar contigo hoje. Então, hoje temos a segunda prática. Começamos com a primeira prática, que é a meditação, o silêncio, segundo este autor. Temos que pôr em prática aquele que ele chama as práticas salva-vidas. Portanto, são práticas das rotinas matinais. Portanto, é uma prática que eu já faço há mais de 8 anos e que realmente trouxe e está-me a trazer-me bastantes frutos, bastantes milagres, bastante abundância. Se não fizesse estas coisas, não sei como é que estaria a minha vida, digo-vos. Não quer dizer que esteja na perfeição, não é? Como tudo. A perfeição não existe, ok? Tudo faz parte, ok? Então, o autor começa sempre com duas frases, duas pessoas conhecidas. A frase do Muhammad Ali diz: é a repetição de afirmações que gera a convicção. Quando esta se converte numa certeza profunda, os acontecimentos começam a manifestar-se. Portanto, ele era daquelas pessoas que diziam: eu consigo, sou forte, sou corajoso. Portanto, ele dizia muito essas afirmações antes de entrar para o ringue. Portanto, você está condenado a ser um fracasso até imbuir o seu subconsciente da convicção de que é bem-sucedido. Isto faz-se por intermédio de uma afirmação de flagra. Portanto, isto é uma frase de Florence Scovel Shinn. Portanto, nós realmente temos que imbibir a nossa mente, o nosso inconsciente de afirmações positivas para substituir aquelas crenças limitantes, aquelas crenças que não estão alinhadas, não são verdades, são mentiras, ok? Então, uma das frases que aparece logo aqui no princípio deste capítulo é: eu sou maior. Portanto, eu gosto muito de dizer esta frase: eu sou inabalável. Portanto, Muhammad Ali preferiu muitas vezes eu sou maior. Portanto, é como o Ronaldo. O Ronaldo também diz que é o maior. Ou melhor, eu sou o melhor do mundo. Ele diz que eu sou o melhor do mundo. E não há ninguém que o convença o contrário. Certo? Portanto, eu repeti muitas vezes estas palavras até que ele próprio se tornou a mensagem que eles vinculam. Portanto, cada pessoa que define uma frase, ele vai vincular, ele vai ser isso, ele vai mostrar ao mundo que é isso, não há hipótese. Portanto, as afirmações constituem uma das ferramentas mais eficazes quando se trata de se tornar a pessoa que necessita de ser para alcançar tudo aquilo que deseja na vida. Portanto, se eu quero ser um escritor, eu digo: sou um escritor. Se eu quero ser um pintor, uma pessoa criativa, sou criativo. Se eu não estou com saúde e quero ter saúde, então eu digo: eu sou saudável. Se realmente eu tenho medo, se tenho muitos receios, se não tenho coragem, eu tenho que dizer: eu sou corajoso. Ok? Se eu não sou tão inteligente, não sou tão imaginativo, criativo, então tenho que dizer: eu sou inteligente. Portanto, elas permitem-lhe desenhar as suas metas. Portanto, as afirmações permitem-lhe desenhar as suas metas. Portanto, tu, ao dizer estas afirmações, tu vês-te a alcançar esse objetivo. Veja a meta, veja cortar a meta. E, seguidamente, desenvolver as aptidões. Portanto, depois de dizer as afirmações, tens que desenvolver as aptidões, que são os pensamentos, as convicções, o foco. Tens que controlar os teus pensamentos, tens que ser altamente positivo, tens que blindar os teus pensamentos. Portanto, necessárias para que possa catapultar qualquer área da sua vida para níveis mais evolutivos. Portanto, tens que olhar para as tuas áreas da vida. Portanto, há autores que definem 8
8 áreas, outros 10, outros 12, outros 13. Portanto, eu defino umas 12 áreas da vida. Portanto, certamente não é coincidência o facto de algumas das pessoas mais bem-sucedidas da nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suze Hornan, Muhammad Ali, a Oprah e muitos mais. Portanto, e também a Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez uma vez estava a fazer uma entrevista com a Oprah e dizia: eu sou merecedora, sou incrível. Referir a sua convicção de que o pensamento positivo e a utilização de afirmações terem constituído importantes fatores que ajudam os seus percursos rumo à prosperidade e ao sucesso. Portanto, se pessoas de grande sucesso do cinema, das artes, tiveram este sucesso, por que não nós também temos esse sucesso? Portanto, é importante nós definirmos estas práticas como práticas infalíveis. Estas práticas têm que ser praticadas diariamente. Isto não é só de vez em quando. É como ontem estava a assistir uma formação sobre trabalhar com as redes sociais. Isto nós temos que programar, planear, agendar. Portanto, nós temos que fazer isto todos os dias, temos que publicar todos os dias, temos que fazer este trabalho diário, não é só quando nos apetece, quando estamos em baixo. Engraçado, é uma coisa que eu, há muitos anos atrás, era adolescente, em que eu visualizava o meu futuro e visualizava as minhas metas, os meus objetivos, os meus sonhos. E ficava ali a visualizar para aí uma semana, 10, 15 dias. E depois via que aquilo não funcionava e parava. E depois acontecia que realmente essas coisas eu conseguia atingi-las, conseguia alcançá-las. E eu assim, se eu não tivesse parado, se calhar não tinha demorado um mês, se calhar não tinha demorado um mês e meio, se calhar não tinha demorado 3 meses, se calhar tinha acontecido mais rápido. Portanto, é importante nós praticarmos as afirmações diariamente, de uma forma consistente, de uma forma massiva, uma forma de fé, de esperança, de persistência, consistência. Isto é como fazer exercício físico. Também bebes, não é? Ou como beber água. O exercício físico é para fazer, se não é todos os dias, aqueles dias. Tu definiste, marcaste, não pode ser. Para ter resultados físicos, tem que estar planeado. Tem que ser consistente. Independentemente de se aperceber ou não disso, falar sozinho não é uma atividade exclusiva dos loucos. Pois as pessoas podem pensar que sou louco, agora estou a dizer aqui afirmações, olhar para o espelho, dizer afirmações à frente do espelho: eu amo, és merecedor, tu és amado, tu és incrível, tu és bonito, tu és bonita. Portanto, isto é uma coisa que nós devemos pôr em prática. E eu, na altura, também, às vezes podia pensar, mas eu sou o único louco a fazer isto, ninguém faz isto. Mas, afinal, já havia algumas pessoas a fazer. Cada um de nós é portador de um diálogo interno que se desenrola no interior da nossa cabeça, quase incessantemente. Portanto, nós, infelizmente, já temos este diálogo não muito positivo interno a minar-nos, a criar-nos stress, a criar-nos ansiedade, se calhar a criar-nos fobias. Portanto, se tu dizes que não consegues, então não consegues. Se tu dizes que consegues, consegues. Grande parte deste processo decorre de uma forma inconsciente, na medida em que não escolhemos conscientemente os termos do diálogo, quando temos aquele diálogo interno. Portanto, aquilo ocorre. Portanto, às vezes podem ser gatilhos para tu olhares, perceberes. Em vez disso, permitimos que as nossas experiências passadas, as boas e as más, sejam sucessivamente revividas. Portanto, se nós dermos ouvido a esse diálogo interno,
muitas vezes temos estas experiências que não são boas. Então vamos reviver esse passado, vamos minar, vamos estragar, vamos sentir-nos se calhar inseguros, vamos criar muitas dúvidas, vamos criar muitas incertezas. Portanto, então temos que mudar esses, como aqui diz, este diálogo interior incessante. Temos que mudar o chip, mudar o programa. É engraçado que houve uma vez que estive a falar com uma amiga minha. Quando estava com ela, ela falava de toda a gente, os problemas de toda a gente, e não falava nem uma ponta, nem nenhum momento dela própria. E eu disse: amiga, já viste? Tu estás no meio desta gente toda, destes problemas todos, e não te ouvi falar de ti. E disse: olha, para a próxima vez, foi isto que eu disse. A próxima vez eu quero que tu mudes a tua gravação. É como se fosse uma cassete, né? Cassete. Antigamente usava-se as cassetes. Eu quero para a próxima vez que tu mudes a tua cassete. Mudes o teu discurso. Porque ela inconscientemente não se apercebia qual era o seu discurso interno. E nós temos que reparar. Eu quero hoje que tu pares, tu penses, substituas imediatamente, instantaneamente, um pensamento negativo, um pensamento positivo. Portanto, como a Luísa Leite diz, portanto, eu não consigo, torna-se, eu consigo. Eu não sou capaz, torna-se, eu sou capaz. Eu não sou bonita, torna-se, eu sou bonita. Tu tens que mudar lá instantaneamente, em 3 segundos. Portanto, usa uma pulseira, ou melhor, usa 10 pulseiras na mão direita. E cada vez que tu tiveres um pensamento negativo, passas para o lado esquerdo, muda, torna-se positivo. Para tu teres noção quantas vezes tu tens pensamentos negativos ao longo do dia. Este exercício da pulseira é fantástico, porque se calhar até tens mais que 10. E com a prática, como tu estás sempre a mudar o pensamento, tu vais ver que tu vais conseguir, se calhar num dia, só mudar uma pulseira. Ou nenhuma. Portanto, trata-se de um fenómeno absolutamente normal, embora seja um dos processos mais importantes que cada um de nós deverá aprender a dominar. Portanto, mudar esse discurso interno. No entanto, são raras as pessoas que chamam a si a responsabilidade de escolher pensamentos positivos e dinâmicos que acrescentem valor às suas vidas. Portanto, nós temos que realmente cuidar deste nosso jardim mental. Temos que cuidar destes pensamentos. Porque se tu regaste, pensares cada vez negativamente, não é? Tu estás a regar, tu estás a dar força, tu estás a plantar esses pensamentos. Estás a criar raízes. E tu tens que arrancar essas raízes. Como digo, arrancar da mão direita, passar para a mão esquerda um positivo. E ali não fica mais. Para não carregar, já viste? O que é que tu carregas nas mãos, nas tuas mochilas, na tua mente? Com base em dados estatísticos que li recentemente, 80% das mulheres desenvolvem ao longo do dia pensamentos autodepreciativos. 80%. Relacionados com a imagem corporal, o desempenho profissional, as opiniões dos outros, etc. Portanto, somos 80% disso. Então, o que é que temos que trabalhar aqui? Estou certo que o mesmo se aplica aos homens, embora numa escala menor. Pelo menos, se calhar, o homem não se preocupa muito, portanto, não vê esse problema na imagem corporal, não é? E, se calhar, também a opinião dos outros. Ok? Ora, o seu diálogo interno exerce uma grande influência sobre o nível de sucesso que tem em cada área da sua vida. Confiança, saúde, felicidade, prosperidade, relacionamentos, etc. Portanto, o diálogo interno influencia. É que se tu entras numa espiral negativa,
É um a seguir ao outro. Portanto, tudo depende. Portanto, as suas afirmações operam a seu favor ou contra si. Portanto, pensa então como é que estão os teus pensamentos. Estás a operar, estas afirmações operam a teu favor ou contra ti. Portanto, tudo depende da forma como as usa. Se não escolhe nem cria, em consciência, as suas afirmações, habilita-se a repetir e a reviver indefinidamente os seus medos, inseguranças e limitações do passado. Portanto, normalmente nós somos um espelho do passado, um espelho da educação, um espelho da forma como os nossos pais nos viram, nos abortaram. Ok? Portanto, eu imagino o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, não é? Nem tinha assim uma relação muito boa com o pai. Portanto, às vezes há males que vêm para bem. Portanto, ainda bem que ele saiu cedo de casa. Se realmente o Ronaldo não saísse naquela idade de casa, se ficasse lá até aos 18 anos, até aos 20, até ir para a tropa, de certeza que ele se calhar não é o que é hoje. Ele teve que lutar, ele teve um sonho muito grande e percebeu que teve um preço muito elevado, um preço muito alto, ter saído junto dos pais, junto da mãe, tão cedo. Ele teve que se aprovar, ele teve que se reconstruir, ele teve que realmente mostrar que era capaz. Ele teve que se agarrar a algo. E por acaso agora estou-me a agarrar, portanto já desde há alguns anos, né? Agarrei-me a isto, ao desenvolvimento pessoal, à leitura, ao autoconhecimento, trabalhar a minha mindset, curar-me, curar aqui nem digo as feridas, mas sim, curar as feridas dos meus ancestrais, curar o meu ADN que eu carrego dos meus pais, da minha mãe, dos meus ancestrais. Portanto, é uma decisão, é um ato de amor à minha linhagem, de amor próprio. E realmente é isso que nós temos que fazer. Temos que olhar para a nossa vida e vemos, eu não quero isto, eu não sou isto. Então bora lá mudar isto. Então eu estou constantemente a aprender, estou constantemente a ir para a frente. Caminhar para a frente. Fazer tudo que tenho que fazer, tudo que eu vejo, olha, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Então estou a trabalhar arduamente o meu interno. E já tenho tido bastantes evoluções ao longo destes anos todos. Tive que também passar por desafios da minha vida bastante desafiantes. E tenho conseguido superar e tenho que continuar a superar mais. Portanto, eu não brinco em serviço. Eu não estou aqui, como digo, tomei a decisão já há 10 anos ou 9 de não ver televisão, não perder tempo a ver televisão. Estou sempre a aprender. Então este fim de semana foi um fim de semana em que realmente estive a estudar profundamente a hipnose clínica, hipnose passiva, hipnose ativa. Começar também a estudar a hipnose regressiva. Portanto, ajudar as pessoas a curarem a sua ansiedade, as suas depressões, as suas fobias, os seus medos, as suas inseguranças, para trabalhar de facto a perder o peso. Portanto, trabalhar algo interno que não está alinhado com o maior, portanto, para um bem maior da pessoa. Então é isto que eu quero ajudar as pessoas, portanto, como hipnoterapeuta, como um terapeuta completo. E realmente eu quero chegar ao máximo
máximo número de pessoas para poder aliviar essa dor, aliviar esse peso, essas crenças limitantes. Por isso eu comecei a interessar-me com isto, por isso é que também intitulo de Coach da Abundância. Mas a abundância, muitas pessoas associam abundância é só financeira, mas a abundância não é só financeira. A nossa vida não é só as finanças. É o nosso bem-estar, é a nossa alegria. Portanto, eu por acaso, ontem tive que ir a Aveiro, tive que ir visitar a minha mãe, que está no hospital, e tive então tive que ir lá para encontrar-me com a minha tia, que já está com Alzheimer. Portanto, estas minhas tias, portanto, estas pessoas já estão com 80 anos para cima, e tive também com as minhas primas, e estive ali a dar umas dicas. E é engraçado, ninguém vai dizer, mãe, tia, prima, olha, faz meditação, olha, pinta mandalas, olha, faz isto, faz aquilo. As pessoas às vezes não têm esta informação, não sabem realmente o que é que temos que trabalhar, se é o hemisfério direito do cérebro, se é o hemisfério esquerdo, não sabem este conhecimento. Então nós que sabemos esta informação, muito vasta, muito ampla, muito holística, eu não consigo ficar indiferente, tenho que ajudar, tenho que dizer alguma coisa. Portanto, como eu digo, quando era adolescente eu fazia estas afirmações, fazia estas coisas, né? E pensava que era um louco, só podia ser louco, porque ninguém partilhava essas práticas, ninguém fazia essas práticas. Portanto, agora já sabemos que há muita gente que o faz. Há muita gente que já lê estes livros, já pratica isso nas suas terapias. Portanto, já houve uma evolução. Portanto, é importante nós evoluirmos e pormos em práticas estas ferramentas, estas técnicas que realmente funcionam. Às vezes pode não funcionar tão rápido em cada pessoa, porque realmente há aí muito trabalho para fazer. Isto é como digo às minhas alunas de Pilates, quando faço Pilates com bola. Portanto, não é na primeira aula que a pessoa vai fazer aquilo na perfeição. Como eu costumo dizer, a primeira aula de Pilates com bola é um desastre. A pessoa desequilibra-se, a pessoa cai, a pessoa não consegue fazer nada de jeito, porque não tem ainda musculatura interna, não tem musculatura de suporte trabalhada. Tudo leva o seu tempo. E temos que encarar que isto é um processo. Isto é como fazer uma maratona, não é? 100 metros. Então temos que treinar, temos que praticar para chegarmos a ser bem-sucedidos e vermos as mudanças que vão acontecendo em nós e ao nosso redor. Ok? Então, todavia, quando se permite ser o criador ativo das tuas afirmações, seja o criador ativo das tuas afirmações, e o faz em alinhamento com o que pretende alcançar e com quem necessita de estar para que isso aconteça, comprometendo-se a repeti-las diariamente, idealmente em voz alta. Portanto, é importante dizer em voz alta, para vibrar cá dentro. Portanto, o importante ao dizer estas afirmações não é só dizer, verbalizar e já está, mas dizer com emoção, com vibração. Tem que vir cá dentro, tem que vibrar cá dentro, tem que sentir, uou, até um arrepio, assim, uma coisa. Portanto, elas têm um impacto imediato sobre a sua mente inconsciente. As suas afirmações transformam o seu modo de pensar e sentir, ajudando a vencer as suas crenças e os seus comportamentos limitadores e a substituí-los por aqueles que necessita para chegar a bom porto. Onde é que tu queres chegar com estas afirmações? Onde é que tu queres levar a tua vida? Onde é que tu queres elevar o nível da tua vida? Em que áreas da tua vida? Por isso é que é importante trabalharmos por áreas. Portanto, há um livro que a Luísa Leite diz, que é O Consigo, que tem várias áreas, vários relacionamento,
da autoestima, da saúde. Portanto, tem várias áreas. E então temos que ter afirmações para cada uma dessas áreas. Portanto, como as afirmações mudaram a minha vida? Como é que mudaram a vida a este autor? O meu primeiro contacto real com o poder das afirmações produziu-se numa época em que vivia com Matt Ricord, um dos meus amigos mais bem-sucedidos. Quase todos os dias eu o ouvia berrar no duche. Portanto, então é isto. No outro dia falei de um escritor que falava disso, portanto, é este escritor. Supondo que me chamava, aproximava-me da porta do quarto dele para constatar que afinal o cenário era outro. Eu controlo o meu destino, eu mereço ser um sucesso, eu comprometo fazer tudo o que for necessário fazer hoje para atingir as minhas metas e criar a vida dos meus sonhos. E ele dizia, que tipo bizarro, pensava eu. Portanto, que louco está aqui, não é? Então temos que ser isto. É engraçado que há um vídeo que foi muito viral de uma atleta de atletismo que ela conseguiu ganhar a medalha de ouro, um salto em comprimento. E ela começou a verbalizar em silêncio. O Ronaldo também diz. Há pessoas que dizem. Há pessoas até que fazem uma meditação, ficam de olhos fechados, ficam a visualizar aquilo tudo. Portanto, o único contacto prévio que eu tivera com afirmações fora no programa humorístico Saturday Night Live, nos anos 90, numa das emissões Stuart Smalley, a personagem de Ol Franken, punha-se a olhar para o espelho enquanto repetia: eu sou suficientemente bom, eu sou suficientemente inteligente, eu sou espetacular, as pessoas adoram-me. Olha, frases incríveis. Por causa disto, eu sempre vi as afirmações como meras graçolas. Portanto, eu recordo que quando tinha 18 anos eu já fazia isto. Aos 18 anos eu fazia isto. E eu recordo o meu irmão assim, isso é... O que é que estás para ir fazer isso? É uma treta, isso não tem jeito nenhum. Ele dizia-me isso, mas eu continuava a dizer. Porque já na altura tenho uma tia que também o fazia. Que também adorava esse escritor. Que é o Laurel Travis. Portanto, mas o meu amigo Matt era mais sábio do que eu. Enquanto discípulo de Tony Robbins. Portanto, ele era discípulo de Tony Robbins. Havia anos que o Matt utilizava toda a sorte de afirmações e encantamentos para criar níveis de sucesso extraordinários. Aos 25 anos era proprietário de 5 casas, sendo um dos coordenadores da rede mais bem-sucedida do país. Eu deveria ter percebido que ele sabia o que fazia. Na verdade, ele tinha-me alugado um quarto na sua casa. Pronto, alugou e teve essa oportunidade. Infelizmente, só anos depois percebi até que ponto as afirmações constituem uma das mais poderosas e eficazes ferramentas da transformação. Portanto, a meditação é fundamental, as afirmações também são, e a visualização que depois vamos aprender a seguir. Portanto, a minha primeira experiência em termos de utilização das afirmações ocorreu quando da leitura do lendário livro de autoria de Napoleon Hill, intitulado Pense e Fique Rico. Portanto, eu já li este livro, top, como Pai Rico, Pai Pobre também, que recomendo vivamente, diz o autor, embora eu fosse cético quanto ao impacto real que a repetição de afirmações pudesse ter na minha vida, decidi conceder-lhes uma oportunidade. Portanto, há outro livro também que Pense Milionário, portanto, em que um rapaz, um adolescente, teve o contacto com uma pessoa como esta de sucesso. E essa pessoa deu estas dicas. E uma pessoa só tem que seguir, só tem que aprender com as pessoas de sucesso. Então não há, neste momento, nos dias de hoje, há tanta informação sobre isto, não há forma como fugir disto. Não vale a pena a gente achar que isto é só para os outros. Isto é para todos. Para todos. E depois, com o tempo, tu vais perceber onde realmente está o teu ponto fraco. E vais depois tornando-te forte.
Eu recordo quando estava no secundário, no 12º ano, eu a física, a química, não era um grande aluno. Então eu comecei a estudar, tive explicações durante uns 3 meses. Então eu tornei-me melhor aluno, comecei até a tirar melhores notas a química que a matemática, que eu era um bom aluno na matemática. Portanto, naquilo que tu és forte, continua. Naquilo que tu és fraco, então, torna-te forte. Torna-te o melhor. Portanto, se forem eficazes com o método, talvez funcionassem também comigo, diz ele. O meu primeiro alvo foi a crença limitadora que eu desenvolvera em resultado das graves lesões cerebrais que sofreram no acidente de aviação. Tenho uma memória horrível. Dizia, tenho uma memória horrível. Portanto, as pessoas que leram o meu primeiro livro, Taking Life Head On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, sabem que a minha memória de curto prazo foi praticamente aniquilada após o acidente. Portanto, este senhor teve um acidente, pronto. Embora esta condição tivesse dado origem a incidentes de veras cómicos, a minha memória estava de tal forma debilitada que os meus amigos e familiares que passavam horas a fazer-me companhia no hospital, quando se ausentavam para a refeição rápida e regressavam de seguida, eram cumprimentados como se não houvesse havia anos. Portanto, ele já não se lembrava que essas pessoas já tinham estado com ele. Portanto, ele ria-se. Não é? Vamos só terminar aqui esta parte. Portanto, este capítulo ainda demora um bocadinho. Portanto, um bocadinho. Portanto, o facto de enfrentar uma limitação física real devido a um acidente traumático que afetou o meu cérebro levou-me a reforçar constantemente a crença segundo a qual tenho uma memória horrível. Ele começou a perceber que tinha uma memória horrível porque realmente sabia que tinha esta limitação física. Por conseguinte, sempre que era solicitado no sentido de relembrar alguma coisa a alguém, a minha resposta era invariavelmente a que se segue. Falo-ia com todo o gosto, mas infelizmente não será possível, pois tenho lesões cerebrais que afetam a minha memória de curto prazo. Portanto, ele limitava logo alguma tarefa que pediam a ele. Portanto, tinham passado 7 anos depois do acidente, e embora esta crença se baseasse na minha realidade dessa época da minha vida. Portanto, isto é como uma pessoa teve um acidente, imaginemos, partiu a perna, assim, tem que fazer fisioterapia, não pode andar como antigamente, mas depois fazendo fisioterapia vai recuperar, vai conseguir, vai começar a andar melhor, certo? Talvez a minha memória fosse, afinal, tão horrível devido ao facto de eu nunca ter desenvolvido o mínimo esforço para acreditar que seria possível melhorá-la. Como disse Henry Ford. Portanto, esta frase é mais conhecida. Portanto, quer pense que é capaz, quer pense que não o é, terá sempre razão. Portanto, se tu acreditas que não consegues, não consegues. Estás a limitar-te. Estás a dizer o que tu queres fazer. Agora dizer, não, eu consigo. Então, consegues. Portanto, ambas as afirmações são verdadeiras. Portanto, é tal coisa, queres focar no lobo bom ou no lobo mau? Só isso. Se efetivamente as afirmações pudessem mudar aquela que para mim constitui a mais justificada crença limitadora de sempre, isso significaria que provavelmente poderiam alterar o que quer que fosse. Foi nesta altura que criei a minha primeira afirmação. Eu descarto a crença limitadora segundo a qual tenho uma memória horrível. Eu descarto. Portanto, é dito numa forma afirmativa. Eu descarto. Eu dizia, eu não acredito. Eu liberto. Eu não acredito que... Pronto. O meu cérebro é um organismo miraculoso, dotado de capacidade de se curar. A minha memória pode melhorar na medida em que eu acredito que assim é. Por conseguinte, doravante, prometer-me-ei a enraizar-me na firme convicção de que sou portador de uma memória excelente que melhora dia após dia. Portanto, quando estava aqui a estudar a hipnose,
hipnose ativa. No fundo, a hipnose ativa é uma programação. É uma programação. Nós temos que levar a pessoa num estado que, naquelas fendas, naqueles espaços que ela está a escutar-nos, a gente, bombardeia com downloads, bombardeia com frases para ele se libertar delas. Portanto, esta hipnose ativa, portanto, no fundo, vai muito ao encontro disto. Nós mudarmos a nossa forma de pensar. Mudar o nosso ADN. Para deixar de fumar, por exemplo. Para deixar de comer doces. Para deixar de ter medo disto, de cães, ou de voar, sei lá. Isto é uma programação. E nós temos que programar a nossa mente para o nosso bem, para o nosso benefício. Portanto, todos os dias leio esta breve afirmação durante a minha manhã milagrosa, por continuar programado pelas minhas crenças passadas. Não estava certo de que o processo fosse eficaz. Portanto, este autor não acreditava muito que fosse eficaz, mas a certa altura, porém, cerca de 2 meses depois de ter lido a mesma afirmação pela primeira vez, acontecer algo que não acontecia havia há mais de 7 anos. Uma amiga pediu-me para lembrar de lhe ligar no dia seguinte. E eu respondi, claro, sem problema. Portanto, já não se limitou, desculpa lá, não consigo. Ao ouvir-me proferir estas frases, senti os olhos arregalarem-se e o meu corpo vibrar de entusiasmo. A minha crença limitadora em torno da minha memória horrível estava a perder o seu poder. Com efeito, eu substituía e reprogramei a minha mente subconsciente ao utilizar uma nova crença de natureza empoderadora. Como? Através das minhas afirmações. Portanto, a partir deste momento convido que as afirmações realmente funcionam, além de ver a minha memória recuperada de dia para dia. Portanto, a memória começou a ser recuperada dia para dia. Comecei a criar afirmações para todas as áreas da minha vida que eu pretendia melhorar. Portanto, é isso, tens que fazer para cada uma das áreas da vida. Assim comecei a usar afirmações para melhorar a minha saúde, as minhas finanças, o relacionamento, a felicidade em geral, a confiança e reequacionar todas as crenças, padrões de pensamentos e hábitos que careciam de ser renovados. Neste processo foi-me dado a descobrir que nada está fora do meu alcance. Não há limites. Não há limites, gente. Então, ficamos hoje por aqui. Já falamos aqui de muitas coisas. Portanto, ainda vamos ter mais 2 dias sobre as afirmações. Portanto, então, está a decorrer este mês de fevereiro um programa, portanto, que é 21 dias de abundância, 21 dias de meditação da abundância de Deepak Chopra. Se quiseres aderir por apenas 21 euros, durante 21 dias, tu vais fazer uma meditação e vais ouvir um áudio de autoconhecimento para te alinhares com as leis universais, para alinhares com a abundância. Portanto, eu fiz isto há uns bons anos atrás e notei, portanto, confesso que não fiz corretamente esse desafio, mas senti que ficou ali alguma coisa. Portanto, por isso, passado estes anos todos, tantos anos, mais, se calhar, uns 20 anos, eu voltei a fazer outra vez. Portanto, quando nós fazemos algumas práticas não antigamente, se calhar não acreditamos muito, não confiamos, se calhar ou passou-nos um bocado ao lado, se calhar nem aderimos. Mas agora, como sabemos desta informação toda, nós voltamos a resgatar, voltamos a pôr em prática esses ensinamentos, essas práticas, porque realmente
são funcionais, são mesmo poderosas. Portanto, se quiseres aderir, fala comigo. E tenho um grupo no WhatsApp e estarei com muito gosto na tua companhia para te ajudar a elevar-te de nível para atrair abundância para a tua vida, para as tuas áreas da vida. Portanto, eu estou aqui como coach da abundância, como life coach, como conselheiro, como terapeuta, para te ajudar a alavancar a tua vida. Portanto, é isso que eu estou a fazer diariamente, é isso que eu estou a treinar, é isso que eu estou a trabalhar para realmente atrair abundância para a minha vida, para transformar as minhas áreas da vida de uma maneira que sem precedentes. E realmente este ano, eu defini que este ano é o melhor de sempre, é o meu melhor ano de sempre. Portanto, em todas as áreas da vida. Portanto, quero mesmo muito transformar a minha vida, alavancá-la e estar na companhia de outras pessoas e todos juntos transformarmos a vida uns dos outros. Ok? Então, cá estou eu a partilhar algo que acrescenta valor à tua vida, sem dúvida. E amanhã cá estarei, à mesma hora, às 7h15. Então aproveita agora a fazer a tua yoga do riso e a tua dança cósmica, a tua ecstatic dance. Dançares ao som da música para que tu conectares com a tua criança anterior e aumentares a tua autoestima, está bem? Estou aqui mesmo de coração a ver a tua transformação. Até rima, ok? Gratidão, amiga Rosário, por estares aí. E amanhã cá estaremos para mais uma live de afirmações, ok? Beijinhos e abraços. Uma boa semana.